Se pudesse colocar de pé só para deixar o banco descansar, vamos fazer remissão da palavra de Deus. E diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão com resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como estrela para sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e selas num livro até o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicar. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois a desta banda à beira do rio, e outro à banda da outra beira. E ele disse: o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E então ouvi o homem vestido de linho que estava sentado sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda dos céus, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, pelo meio de um tempo, entre a metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então, pois, ouvi e não entendi. Por isso disse eu: Senhor meu Deus, como será o fim dessas coisas? E ele me disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos o livro de Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12, ele se torna um livro totalmente escatológico. O que é escatologia, pregador? Escatologia é o tratado, é o estudo das coisas futuras. Então, quando nós pegamos pessoas dentro da igreja, realmente pessoas que não têm esse estudo, essa ciência e esse entendimento, as pessoas, por sua vez, elas leem o livro de Daniel como o livro de Apocalipse. Aleluia. E as pessoas, elas leem, e é um livro de difícil interpretação. O capítulo 11 de Daniel, ele fala de um período de aproximadamente 560 anos. Esse período de impérios começou na época de Nabucodonosor, e o império de Nabucodonosor era um império caldeu. Para quem não sabe, a Babilônia, ela estaria sitiada hoje aonde fica o país do Iraque. E veio os persas, os medo-persas, atualizando a Pérsia. Para quem não entende, hoje a Pérsia seria o país do Irã. E a Pérsia, ela veio, e a Pérsia foi e destruiu o poder da Babilônia. E veja bem, queridos, logo depois estendeu-se o período de rei Dário, e o filho de Dário era Artaxerxes, o mesmo que casou com Esther. E logo em seguida veio o reinado grego por Alexandre o Grande. Foi ele que devastou toda a Pérsia e acabou com a glória da Pérsia. E em seguida, então, a Pérsia, ela foi destruída pelo Império Romano. Romano esse controlado por César. E era esse Império Romano que controlava a cidade de Jerusalém, o Estado de Israel, nos dias de Jesus Cristo. Mas muito bem, não quero falar de nenhum império. Nessa noite, minha querida e meu querido, eu quero te falar de três situações que a igreja, ela está desprezando. Três situações, aleluia, fundamental para a vida dos crentes, que os crentes estão desprezando. Aí tu vai perguntar para mim, pregador, por que será que os crentes estão desprezando? Os crentes estão desprezando porque a igreja perdeu o foco. Os crentes estão desprezando porque os crentes brigam de ser crente. Os crentes estão desprezando porque a minha Bíblia diz, presta atenção, que no
sabe o que é isso? A igreja que está perdendo os valores. Hoje em dia, a igreja não influencia mais os ímpios. Daqui a pouco, está os irmãos fazendo passinho ao banheiro dentro da igreja, porque estão sendo influenciados pelo mundo. Aleluia! Glória a Deus! Estamos sendo impactados pelo mundo. E agora os pastores são obrigados a ver um montão de MC, e a igreja perdeu a santidade. Quem está entendendo, levanta a mão aí, seu crente. Então, nessa noite, minha querida, eu quero te falar. Eu quero falar primeiro de tempo. Eu quero falar depois de livro. E eu quero falar de juízo. Está tudo crente, mas por isso que estiver adorando, fala para ele. Hoje nós vamos falar de tempo. Hoje nós vamos falar de livro. E hoje nós vamos falar de juízo. Só a irmã aqui que falou, hoje nós vamos falar de juízo. Quem concorda comigo aí? Abra a boca, diga glória, o diabo não gosta de glória. Quem pode ser aleluia, só para você sentir a presença, eu começo a cantar um monte de corinho. Mas eu quero te falar uma coisa, minha querida e meu querido, a alegria do corinho vai se perder quando você passar pela porta. Mas o alimento vivo que eu estou te dando daqui a 40 dias, ainda que tu não goste da cara do pregador carioca barrento, mas tu vai se lembrar. Vem que o Senhor é legal, vem que o Senhor é legal, vem que o Senhor é legal. Agora vai ter passada, vem a volta, vem a passada, na frente a mão aí, abra a sua boca, e se prepara. Aleluia! Desce a madeira mesmo, Jesus. Corinho por corinho. Eu vou cantar um corinho. Você gosta de corinho? Lá no Rio de Janeiro a gente canta um corinho assim, ó. Quer a vitória, vai pro monte. Quer a vitória, vai pra consagração. É bem assim, não é pro joelho. Vamos lá, amados. A minha Bíblia diz que Israel, ela vivia na soberba. Israel era arrogante. Tinha um rei chamado Zedequias. Aleluia. Ele foi um dos últimos reis de Israel. E toda vez que Ezequiel vinha falar com ele, ele não dava crédito. E Ezequiel falou, olha meu querido, tu vai ser levado para a Babilônia. Olha meu querido, vão colocar uma algema no teu braço. Olha meu querido, vão te aceitar pelo meio da rua. Aí Ezequiel saiu. E daqui a pouco entrou Jeremias. Jeremias entrou todo feliz. E o Jeremias falou para o rei, ei rei, assim diz o Senhor, eis que teus olhos não verão a Babilônia. Aleluia. Despremenição. Aleluia. Ezequiel falou que vai ser levado para a Babilônia. E ele ficou preocupado. Ezequiel saiu e entrou Jeremias. Jeremias falou, ei meu rei, assim diz o Senhor meu Deus, teus olhos não verão a Babilônia. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor, quando entrou por dentro da cidade, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi arrancar os olhos dele aqui afora. Realmente, Deus está falando contigo, não está pintando secreto. Deus está falando, vai para esse caminho, e tu vai. Deus está falando, cuidado no Facebook, e tu fica no Facebook. Deus está falando, cuidado no WhatsApp, tu fica no WhatsApp. Deus está falando, cuidado no Twitter, e tu fica por aí, no meio de um monte de livro. Mas Jeová está te avisando, aleluia. E Deus achou que daqui a pouco, agora depois ela também colocou uma algema nos braços de Zedequias, e arrastou Zedequias igual escravo pela cidade. Meu Deus, é forte esse negócio, aleluia. Sabe o que quer dizer isso, querido? Crente que brinca de ser crente está correndo um sério risco de ser humilhado aí pela externa. Está correndo um sério risco de ser humilhado pelo alto. Está correndo um sério risco de passar uma vergonha na vida disse. Deus está dizendo para você, não brinque com a tua vida espiritual. Não brinque de ser crente. Olha para o crente mais bonito do seu tornado e fala para ele, ei, acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de brincar. Glória a Deus. Chega. Aleluia. Eita glória. Meu Deus. Desce a ripa mesmo. Nunca preguei para agradar a igreja nenhuma. Desce uma foto. E os senhores podem ter certeza que eu não vou começar nessa noite. Fica à vontade, Jesus. A casa é tua. Veja bem, amados. Havia um jovem dentro da cidade de Jerusalém chamado Daniel. Daniel, ele tinha mais ou menos jovens, olha para mim. Daniel tinha aproximadamente 15 anos. A minha Bíblia diz que Daniel, ele era da família real. Pode ler no capítulo 1. A Bíblia diz que Daniel era lindo. Daniel não tinha uma espinha. Daniel não tinha uma ruga. Daniel
de Daniel se perderam. Ai, Jesus, aí é estreito. Tudo que Daniel projetou para a vida dele se perdeu. Quero falar uma coisa. É estreito. Não pegue diante de mim. Porque se eu ver qualquer crente nessa igreja aqui em pecado, eu trago a conhecimento do pastor. Eita! Não gosto de pecado, não ando de pecado, não tenho rabo preso no pecado, não sou fofoqueiro, fale o que tu quiser, mas eu não deixo o latão destruir a igreja. Se tu não foi pecado, não foi comigo, então ninguém vai fazer a tua falta, tipo por isso que ó, e falo e já digo na cara, ó, pode ter certeza que eu vou falar pro pastor. Eita! Isso é bom, Jesus. Não mando recadinho nem falo por trás, não. E o que eu falo, eu sustento. É na cara. Porque seja o vosso falar assim, sim ou não. É por causa de uma meia dúzia de crentes desconcertando que a igreja não cresce, que a igreja não abre novas congregações, que a igreja não participa de ideia, que a igreja não abre frente de trabalho, porque tem um monte de mulher levando Deus a sério e tem uma meia dúzia de crentes brincando de ser crente na igreja, mas a espada vai pegar hoje. Tem crente que levantou hoje. Que coisa, hein? Por causa de Zedequias, que estava lá no templo adorando as imagens, o que Daniel tinha a ver com a vida de Zedequias? Ei, o teu pecado me prejudica. Os pecados de Zedequias atrapalham os projetos de Daniel, mas os pecados dos tortos não vão atrapalhar quem tem compromisso aí. Olha que coisa. Daniel agora, ele tinha um amigo chamado Ananias. Ananias também tinha um amigo chamado Misael. E ele tinha um outro amigo, por sua vez, chamado Azarias. Olha para mim aqui, querido. Por mais que você cante bem, por mais que você pregue bem, por mais que tu conheça a Bíblia, por mais que tu tenha toda a ciência, por mais que tu ore bem, por mais que tu entenda tudo de tudo, ninguém faz nada na obra do Senhor sozinho. Daniel foi para a Babilônia com aproximadamente 200 príncipes. Mas Daniel falou, quer saber de uma coisa? Não dá para andar com vocês não. Eu só vou andar com Ananias, Misaías, Azael e Azarias. Quando chegaram no palácio, todo mundo comendo carne. Está cheio de crentes se engordando com leão louco. Está cheio de crentes se engordando com teste de fidelidade de João Kleber. Está cheio de crentes se engordando aí com o programa da Regina, Casa de Família. Casa de Família é próprio no pé do meu Deus. Está cheio de crentes se engordando das iguarias da Babilônia. Mas tinha crentes que só comiam face porque se consagrava. Tinha crentes que jejuava. Tinha crentes que orava. Tinha crentes que ainda passando tribulação escolheu permanecer fiel a Deus. Quem é fiel a Deus? Quem é Você passa ali na autonomista, tá cheio de traveco. Outro dia eu passei lá, aí o travesti falou pra mim, estou sentindo um calor. Eu falei, esse calor que tu sente vem do fogo do inferno. Aceita Jesus Cristo, que ele refrigera tua alma. Aleluia. Se os endemoniados não têm vergonha, está subindo a frio da preta, porque os crentes têm vergonha de falar que é fiel. Quem é fiel? Eu prefiro morrer do que comer essa bolota de Satanás. Querido, nessa noite eu quero falar para você. Não aceite migalha de Deus no teu casamento. Não aceite migalha na tua vida espiritual. Não aceite migalhas na tua vida financeira. Não aceite migalhas na saúde. Eu repreendo AIDS. Eu repreendo câncer. Eu repreendo diabetes. Eu repreendo colesterol. Eu repreendo leucemia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pega a tua colher e pega. Pega a tua colher em nome de Jesus. Pega a tua colher, pega a tua vitória. Pega a tua nome. Pega a tua filha e pega.
não vou me sujar com qualquer coisa. Somos resultados da escolha que fazemos. Aleluia. Teu casamento está ruim? A escolha foi tua. Está cheio de suspensão no trabalho? Para de chegar atrasado. Patrão não é amigo de funcionário. Empresa não depende de funcionário. Se ele te mandar embora, amanhã tem uma fila para ficar na tua vaga. Ei, depois tu vai chorar. Vim para a igreja pedir cesta básica. Somos resultado das escolhas que fazemos. Seja um bom funcionário que em vez de vir para a rua, tu vai ser promovido. Seja um bom obreiro que vai ser honrado. Seja fiel que vai ser honrado. Seja temente a Deus que não você vê. Trabalhe para o pai, porque o pai vai te levantar. Quem não se levanta Glória a Deus. Depois vai falar que o pregador não tinha unção, hein? Vamos lá, queridos. A primeira coisa. Daniel agora, capítulo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. No capítulo 12 de Daniel, nós encontramos a palavra tempo citada 11 vezes. O pastor me chamou para pregar. Você acha que eu cheguei aqui de qualquer maneira? Não. Você acha que eu fiz o esboço? Não tem esboço nenhum aqui. Eu só tenho só tempo, livro e juízo. Mas eu orei, eu jejuei, eu me consagrei e eu me preparei para estar aqui. Eu não vim para aqui de qualquer maneira. Mas os crentes não se preparam. Aleluia. Não conhecem um bonitinho na igreja só porque ele canta bem. Derrama tua Shekinah sobre nós. Já é no varão. Só porque ele usa o terrinho. Derrama tua Shekinah sobre nós. Já estava aqui chorando. Falar uma coisa séria para a igreja. 80% dos casamentos se acabam com 7 anos porque os crentes estão brincando de ser crente. Aleluia. Aleluia. Está passando luta, mas não se prepara. Ela está na luta, ela está no vento, não tem o que fazer. Em vez de pegar um ônibus aqui lá para Embu orar, não. Ela pega o cartãozinho de crédito dela para passear no shopping Tamboré. Já está no vento, mas vamos gastar. Pega Luiz 15 aí. Está passando no maior processo. Ei, está no processo? Mãe, pai, fica na sua casa, não posso fazer festa não para a família não. No final de semana você fica aí. Se eu estiver passando vento, eu pego minha mulher para comer na casa dos meus parentes. Eu não trago ninguém para minha casa para pagar de gatão. Aleluia. Crente faz projeto. Eu que não vou ficar me amarrando todo com cartão de crédito, tal de cheque, para agradar ninguém. Quem concorda com isso, levante a mão aí. Abra a boca e diga glória a Deus. Mas tem irmão que é assim, está todo enrolado, mas não faz projeto. Quem não está entendendo, diga amém. Amém. Então a minha Bíblia diz que havia um tempo. Salomão falou: tem tempo de rir, tempo de chorar, tempo de construir casa e tempo de derrubar casa, tempo de guerra e tempo de paz. Tem crente que só está acostumado com o tempo de paz, mas amada, tem um tempo de guerra também. E para com esse negócio, quando chega o tempo da luta, o tempo da tribulação, está morto espiritualmente. Vai ler Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o crente que recebe a aprovação. Aleluia! Porque quando ele for aprovado, vai receber a coroa da vida. Mas o crente está passando parte de justiça. Em vez de ir para a igreja, em vez de ir para o longe, em vez de fazer campanha, vou ficar em casa vendo dança dos famosos. Esse Deus revela o profundo. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou na luta. Pega a crente do altar. Não vou para a igreja não, porque meu marido se levantou. Pega a crente do altar. Minha esposa hoje, ela foi para o médico. Quando deu 6 horas, eu estava em casa pronto para o meu. Missionária General, a senhora vai para a igreja? Ai, calma aí que eu vou fazer o arroz. Falei, agora que vai fazer o arroz? Parabéns, pode ficar com seu fogão novo, porque eu estou para a igreja. Tchau. Aleluia, Jesus. Tchau. Não é tempo de brincar. Ela sabia que 6 horas tinha que estar pronta. 6 horas quer fazer o arroz. Fique em casa fazendo o arroz, porque eu vou buscar a Deus. Quem está entendendo, levante a mão aí, querido. A responsabilidade é pessoal. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo
verdade, Jesus. Uma vez, presta atenção no que eu vou falar aqui. O namorado da filha da minha esposa chegou na minha casa. Quando ele chegou com uma toalhinha no ombro, e aí, dona Janete? Vai entrar. Deus. Dei um pulo do sofá. Epa! Aí ele freia. Falei pra ele, pergunta pra sua namorada qual foi o dia que ela viu o cabelo do meu peito. Nunca! Então, meu irmão, na minha casa ninguém entra sem camisa. Ninguém! Pode voltar agora! Aí a Carla, que é isso? Que não é? Você não gostou? Vai embora junto com ele. A casa é minha, na minha casa mando eu. Sem camisa na minha casa ninguém. Tem crente que deixa teu filho ficar fumando narguilha na tua porta, fumando narguilha na tua laje, escutando funk dentro da tua casa, escutando forró. Aí ele é crente, o problema dele que não é crente, então ele se converta. Mas a minha casa é santa, é um lugar de oração. Se gostou, parabéns. Se não gostou, a regra é minha. Tem nome de Jesus. Eu não vou Se você não dá exemplo, não tem moral para cobrar. Catuca o crente do seu lado e fala, se você não dá exemplo, você não tem moral para cobrar. Tem moral para cobrar. Vai fumar narguilha na minha porta, eu estou para ver o dia. Vai ficar escutando funk na minha casa, eu estou para ver o dia. Vai escutar o pagodinho forró no meu som, eu estou para ver o dia. A casa é minha, gostou, não gostou, se enquadra ou vai embora, porque o capeta não vai entrar no meu lar. Tem autoridade na tua casa, começa a botar reta, filho não é de pai não, é a pai que é de ministro lá. Quem concorda com isso aí? Eu vou chamar ele comigo, vem botar o capeta para fora da tua casa, é por isso que o milagre não chega no teu lar. Deus tremendo. Aí depois quer falar, ai, mas ele é jovem. Ai, mas ele não é crente. Pega o que é que tem aí, Jesus. Ai, ela não é crente para andar de saia, por isso que ela vai andar de shortinho. Não é crente para andar de saia? Então coloca uma roupa decente. Agora, roupa de prostituta dentro da tua casa, não. Porque quem rege a tua casa é o Espírito Santo. E esse tipo de injustiça entristece a santidade de Deus. Você é que muitos irmãos não gostaram, mas é assim mesmo, foi o que eu falei. Tu pode não gostar da palavra hoje, mas daqui a 3 meses tu vai ver. Tira essa música diabólica do teu som da tua casa, e tu vai ver milagre de Deus chegando. Tem milagre de Deus descendo, tem milagre de Deus descendo, tem milagre de Deus descendo. Eu vou te chamar de tem milagre de Deus descendo. Aleluia! A minha Bíblia diz que agora Elias reúne o povo, restaura o altar, e a Bíblia diz que Elias, antes de orar, Deus ele fala para o povo, é necessário que façamos um concerto. Tem vindo a comparação que façamos um concerto. Depois que Elias fez o concerto, Elias falou, Senhor, se estou homem de Deus, dessa fogo do céu. Ele falou uma vez só e o fogo desceu. Aleluia! Se tu começar a consertar a tua vida hoje, vai descer milagre, vai descer cura, vai descer bênção, vai descer restauração, vai descer a unção do céu. Ele concorda comigo? Deus que confirma na terra, aleluia. No outro dia eu fui pregar numa igreja aqui na Vila Dice. Aí quando eu comecei a falar no Facebook, o pastor levantou, tomou o microfone na minha mão. Irmão, estamos te dando a oferta. Pregue sua Bíblia. Aí eu olhei para a cara dele. Ui. Falei, mas Meu Deus do céu. quando ele devolveu meu microfone, Sangue. eu falei, o negócio é o seguinte, o pregador aqui sou eu prego e o senhor só escuta. Se está reclamando é porque ele está se prostituindo na internet também. Não me vendo pela oferta não. Desci no microfone, fui para lá embaixo, já ele me tomou o microfone, ele ficou lá em cima e eu nem olhei para o altar. Aleluia! Ninguém pode amortar na boca de profeta. Profeta ninguém pode se falar. Profeta ninguém pode se sentir vida. Profeta ninguém pode isso. Ele tem o olho lá no céu. Essa semana eu fui em Imbu. Aí eles estavam queimando tudo lá em Imbu. Aí o irmão parou o carro, aí eles falaram assim, você não pode passar não. Aí eu olhei e falei, como é que é o negócio aí, rapaz? Não pode passar não. Aí eu olhei pro irmão e falei, rapaz,
Eu vim lá do Rio de Janeiro pagar pau pra Paulista aqui. É o seguinte, lá no carro, desci no carro, falei, rapaz, eu não posso passar tudo bem, mas calma aí, eu vou fazer uma oração pra você. Botei a mão na cabeça dele, repreendi o negócio, e ele falou, pastor, vai passar só o seu carro, o resto tudo pode voltar. O meu carro passou, porque ninguém para o homem de Deus na terra. Ninguém para o homem de Deus na terra. Pode ter uma cidade toda, tem um capeta do livro de chegar no monte, para orar a Deus. Abre sua boca, abre sua boca, ninguém pode morrer, você não pode do profeta. Aleluia, fiel. Ei, tempo de chorar, tempo de rir. Se você é crente no tempo de chorar, aprenda a ser crente no tempo de rir. Já falou para a mulher, eu recebi o bem que vem de Deus, por que que agora eu não saberia receber o mal? Tu só sabe da glória quando está com carro, tu só sabe da glória quando está sendo promovido, tu só sabe da glória de roupa boa. Esse terno aqui já foi em tudo quanto é congresso que ganha por Osasco. Ele conhece todos, aleluia, todos ele já foi, só não foi no meu período, mas está quase chegando lá, aleluia. Sabe por causa de quê? O homem de Deus ele não se corrompe, o homem de Deus ele não se vende, eu não sou o homem de Deus com dinheiro, eu não sou o homem de Deus com carrão, eu não sou o homem de Deus com tudo vai bem. O homem de Deus é o homem de Deus que tem um tempo. Quem concorda com isso aí, querido? É o tempo de orar, é o tempo de assumir o compromisso, é o tempo de assumir a responsabilidade com Deus. Levante sua mão, abra sua boca e diga glória, 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 glória. Vamos lá. Agora entramos na palavra livro. Aleluia. Capítulo 12, versículo de número 4. E disse: e tu, Daniel, fecha essas palavras e as sela no Livre. Eu fico pensando, irmãos, que quando todo o povo pecou, Moisés falou: ou tu perdoa esse povo, ou tu risca meu nome do livro que está escrito. Olha, queridos, olha a autoridade e a bagagem que tem o homem de Deus. É bem verdade. O homem de Deus, ele tem tanta autoridade que ele falou para Deus: ou tu perdoa todo esse povo, ou tu risca meu nome do teu livro. Amor sincero, é verdade. Deus não apaga nome de santo do livro. Nome de santo, cheio do Espírito Santo, de crente que tem compromisso, não sai do livro. O que sai do livro é crente torto. O que sai do livro é crente fofoqueiro. O que sai do livro é crente falador. O que sai do livro é crente rebelde. O que sai do livro é crente que não obedece. O que sai do livro é crente que não abraça os projetos. Sacode, Jesus, a figueira. Ei, se você é homem de Deus, você tem autoridade para repreender o espírito da morte no teu lar. A maconha vai sair, o crack vai sair, a pedra vai sair, as cadeias vão se abrir, Deus vai jogar a cadeia por terra, Deus vai curar enfermidades aqui, o marido vai voltar, o milagre vai chegar, porque quem tem nome no livro, aleluia, ele tem crente no lugar. Louvado seja o Criador. Escute, no livro do Apocalipse está escrito: e todo aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. Ai, é dolorido, Jesus. Preste atenção, queridos. Todos aqueles que não foram achados no livro foram lançados no lago de fogo. Existe um livro no céu e Deus anota tudo naquele livro. Ainda bem. Se eu fosse pregar só no livro, eu ia ficar 1 hora falando desse livro aqui. Mas eu não vou enfadar a igreja. Mas eu quero te falar tudo que tu faz. Deus tem 7 olhos e 7 espíritos. E a minha Bíblia diz que Deus não pisca, ele fica assim, ó. Jeová vê tudo, seus olhos são como são. Aleluia, ainda bem. Você pode mentir para mim, está perdendo seu tempo. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para esses santos obreiros aqui. Mas para Deus você não mente. Conselho do Pai, procure o líder no final do culto e faça um conserto, porque Deus está requerendo conserto. Quem tem isso aí, querido, abre a boca, diga glória, abre a boca, diga glória, abre a boca, diga glória. Aleluia, meu Deus. Mas tu já fui orar, minha irmã? Ela falou para mim: não, pastor, não me ora não, porque Deus
negócio de expulsar demônio. Se o Senhor me orar, eu vou passar a maior vergonha, eu vou manifestar aqui no meio da igreja. Eu falei, irmã, vai para a escola dominical, vai ler um pouco de Bíblia. Vergonha não é cair manifestada na igreja, não. Vergonha é ficar com o diabo oculto destruindo a tua vida. Isso é vergonha. Tomara que um crente qualquer dessa aí, bota a mão na minha cabeça e desaba aqui, querido. Sabe por causa de quê? Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Eu não posso ficar com o diabo oculto na minha vida. Quem concorda aí, querido? Vamos botar o capeta para fora. Vamos botar o diabo para fora. Só o Senhor é Deus. O nome daqueles que não assumem uma fé verdadeira não vão estar escritos no livro. Santo de Israel. O nome daqueles que não abraçam os projetos da igreja não vão estar escritos no livro. O nome daqueles que só conseguem ser crentes dentro da igreja. Ei, olha para mim aqui, vou falar sério aqui, ó. Deus não precisa de nenhum homem e de nenhuma mulher para brilhar aqui dentro. Aleluia, obrigado. Honra e glória para Jesus. Eu não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Eu sou o mais pecador que tem aqui. Deus precisa de você para ser referencial na tua faculdade, para ser referencial na tua rua, para ser referencial no teu trabalho, para ser referencial na tua casa. Aqui dentro da igreja qualquer um brilho está rodando. Deus precisa de você para ser exemplo para a tua geração. Então, seu crente, olha a boca, levante a mão aí, aleluia. É você mesmo que Deus vai usar. Aleluia, Deus. Tremendo e santo. Tem crente que só consegue ser crente na igreja. É verdade. Aí eu te pergunto, parou para ler a Bíblia hoje? É difícil. Parou para orar lá na tua casa hoje? Pregou o evangelho hoje? Ai, ai. Ei, amado, que cristianismo é esse que a gente vive, irmãos? Tá pensando que eu vim aqui te bater? Tá pensando que eu vim aqui te acusar? Tá pensando que eu sou vaso de conserto, vaso de exortação? Não, eu sou vaso de amor. Eu vim aqui falar que te amo. Eu vim aqui falar que Jesus te ama. Eu vim aqui te dizer que é necessário assumirmos eu, Dionísio e você, assumirmos uma postura diferente, porque aquele que há de vir virá e não se tardará. Aleluia! Moisés tinha 600 mil homens no rebanho. Aleluia! E Moisés, quando ele olhava para o rebanho, Moisés via 600 mil homens perdidos. Aleluia, meu Deus. Fez Maracanã lotado. Imagina a tristeza de Moisés. Olhar para aquela multidão e ver 600 mil homens perdidos. Jesus é Só Josué e Caleb se salvou. Eita. E eu tenho certeza que o pastor de vocês, quando ele olha aí para baixo, ele não vê um rebanho de perdido, não, porque ele tem cuidado das almas para levar para o céu. É necessário assumirmos uma postura diferente com Deus. Quem quer assumir um compromisso diferente aí, querido? Levante sua mão mais uma vez. Balança assim para a pena ficar vergonha. Balança, abre a boca, tira a boca. E vamos lá. Versículo de número 10. Muitos serão embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia. sabe o que é isso aí? Aleluia. É o juízo. Ímpio é aquele que pratica a impiedade. Não existe nenhum ímpio no mundo. Os ímpios estão todos dentro da igreja. Infelizmente é verdade. Verdade, Jesus. Quem está lá no mundo é cego espiritualmente. Ímpio é aqueles que conhecem a verdade E não obedece. e não obedecem. Ai, ai, ai. Aleluia. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava não. Aquele que enganava, não engane mais. É. A Bíblia diz: nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Entenderão. Oh, glória. Sabe o que quer dizer isso? Que as pessoas estão dentro da igreja e acham que podem viver o evangelho de qualquer maneira. Estão dentro da igreja e acham que podem viver uma fé de qualquer maneira. Meu Deus. Sabe como é que eu me converti? Um dia eu ia cantar numa favela chamada Parada de Lucas.
quartel-general do 3º Comando lá no Rio de Janeiro. Tinha mais de 300 bandidos nessa favela, irmão. Jesus. Todo dia que deve ver na televisão aí falando do Paulo de Lucas. Ô, favelinha sarna é aquela. E tava eu no bairro, 3 horas da manhã. E eu ia cantar no bairro. Meu Deus. E de repente, irmão, me entrou uma crente dentro da quadra. E aí entrou. Irmão, a quadra estava lotada. Um monte de mulher rebolando. Um monte de bandido balançando fuzil. Todo mundo fumando maconha, bebendo cachaça. E veio aquela velha, irmão, com o cabelo tudo branco. Não tinha um cabelo preto na cabeça. E eu falei, meu pai, lá vem aquela crente possuída. E ela vai vir falar comigo. E ela empurrou. Eu já sabia que era comigo, irmão. Porque minha perna começou a tremer. E a cachorra... E veio a minha e eu já tremendo, veio ela, passou por um, 3 horas da manhã, e eu falei, meu Deus, sai dessa velha desse pai, sai daqui, lá vem ela, e fui me espremendo na parede, irmão, ela veio, passou por um, quando ela botou a mão na minha cabeça, eu comecei a chorar, e a primeira coisa que aquela mulher falou, ela falou assim, eis que tu é pastor na terra, e tu é meu. Comecei a chorar no meio do bar, irmão. Tu é aquele que trouxe a Falei, depois da minha mão, Obrigado, acabou o show. Acabou o show, irmão. Deu uma de Timara e fui embora. Acabou o show. Falei para a irmã, eu vou ser crente. Saí de lá, corri para a igreja do pastor Marco, que tem um internato, fiquei no internato 6 anos me tratando, até que Jesus me limpasse todinho e eu pudesse sair para fazer a obra. Sabe por causa de quê? Porque o pai está voltando. Aleluia. Eu vou chamar e o pai está voltando. Deus precisa diferente na terra. É o juízo. A Bíblia diz, os sábios vão entender. Quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais ainda. Enquanto eles estão andando na vaidade, no outro dia um pastor me pegou, virou para mim e falou assim, pastor, vamos para a praia. Falei, vamos embora. Acabou. Nunca vi carioca, não gostar de praia. Me botou no carro, me levou lá para o Guarujá. Falei, agora. Quando chegou lá na praia, ele botou um sundão, irmão. Falei, mano, 50 anos de sangue e fogo, Jesus. Falei, agora. Tu não vai jogar bola, não? Falei, não, você não tinha pra praia, você vai jogar bola? Entrei na praia, irmãos, assim, ó. Desse jeito aqui. Assim, só não tava gravado. Vai tomar banho? Falei, vou. Com essa roupa, falei, todo mundo toma banho assim, rapaz. Entrei na água. Voltei, ajoelhei, comecei a orar. Todo mundo que passava me orava. Na praia de Santos, falou, bendito Deus e eterno Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Foi ele jogar bola. Daqui a pouco ele deu um chute na bola, a bola foi para um lado, o ímpio virou para ele e falou um palavrão lá para ele. Eu olhei para ele, dei só aquela tapa na cara dele. Só a cara que eu fiz, era o meu, não sou comigo. Saiu ele todo triste. Falei, rapaz, que é um pastor de 50 anos jogando bola com esses moleques aí, escutando um imundo desse, um miserável desse, falar uma coisa dessa pra você, rapaz. Toma vergonha na tua cara. Sabe por causa de que o ímpio me xingou e me ofendeu? Porque ele vive que eu sou diferente. Não ando com gíria, eu não sou cheio de marra, eu não sou soberbo, não sou arrogante. Tu crente cheio de glória, eu só sai glória. Quem não gosta de mim, porque eu não sou pouco. Porque quem tem glória, eu só sai glória. Mas você tem glória aí. Aleluia. É por isso que eu perseguido, é por isso que eu persigo. É por isso que eu falo na tua vida. Porque no crente em glória só sai glória. É por isso que eles falam mal de você. É por isso que eles te perseguem, evangelista. Não faz e nem deixa você fazer. Mas a Bíblia diz, haverá um tempo, um juízo, e os ímpios não entenderão. Aleluia. A igreja está cheia de pessoas que não entendem. Mas João 14, Jesus falou, olha, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se lá não tivesse, eu jamais teria dito. Ele falou, olha, eu vou lá para o céu. Sabe por causa de quê? Porque agora eu deixei de ser marceneiro e virei arrumador, virei camareiro. Eu vou para o céu e vou preparar a morada, vou preparar a casa. Agora meu ofício lá no céu é de copeiro. E quando a casa estiver arrumada, voltarei de novo para vós e vos levarei comigo, para que onde
olha do céu para mim e para você. Quando Deus olha do céu para você, jovem, o que Deus vê? Eu vejo jovens com chamado, com unção, com ministério de evangelista, com ministério profético. Eu vejo. Mas Deus vê, ele vê mais fundo do que eu. O que Deus vê quando ele olha para você? Irmãos, o que Jesus Cristo vê quando ele olha para esse monte? Ei, plateia! Plenária, perdão. O que Deus vê quando Deus olha para você? Aleluia. Eu sei o que Deus vê quando ele olha para mim. Ele vê um homem que se humilha, que reconhece suas falhas, que é dependente de Deus, que pega, que falha, mas está sempre chorando, porque o reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus não é para covarde, o reino de Deus não é para medroso, o reino de Deus é para quem tem caráter, tem que se humilhar. O que é que Deus vê quando ele olha para você? O discípulo não entende, aleluia, mas os santos entendem que é necessário assumirmos uma responsabilidade diferente com Deus, porque tem um tempo, existe um livro e tem juízo. Bendito seja o Criador. Queridos, Daniel, ele era para ser o sumo sacerdote, virou escravo, mas logo em seguida ele virou vice-governador. Quero falar para você, por mais que você passe luta, nenhum demônio no inferno, nenhum pecado, nenhum endemoniado, nenhum crente torto, nem peste, nem profundidade, nem perseguição, nem anjos vai atrapalhar a exaltação de Deus na tua vida. Daniel passou mais dificuldades, mas ele foi exaltado. Deus manda dizer para você, tu pode estar passando a tribulação mais terrível, mais travada e mais tremenda, mas Deus manda dizer, tenho um projeto de te exaltar nessa campanha, neste lugar. Deus manda dizer, tu estará por cima, estará por baixo, terá que me prestar, e ninguém pedirá coisa alguma emprestada. Quem comprou uma coisa aí, querida, faz uma vez, abre a porta, e diga, Daniel tinha sonhos, Daniel tinha projetos, Daniel tinha metas. E os projetos de Daniel foram atrapalhados por um pouco de tempo. Talvez o adversário, ele atrapalhou a tua bênção por um pouco de tempo. Mas Deus manda dizer, a partir de hoje, mudo a tua história. E é o tempo de cantar esta vida sobre a tua vida. A partir de hoje, Daniel, mudo a tua história.